Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast Diário Econômico, onde você fica informado sobre economia e negócios. Esse podcast vai ao ar toda quinta-feira, então assina o nosso canal para receber as notificações. Eu sou Patrícia Raposo e convido vocês a me acompanhar neste programa, onde vou conversar com André Moraes, que é o presidente do Conselho Regional de Economia Pernambuco. Nós vamos falar sobre cenários, sobre projeções para a economia de Pernambuco e do Brasil, além de conhecer também um pouco mais do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia. Eu falei Conselho Regional de Economia e esqueci de dizer Corecon. Tem que falar Corecon, né? Porque é como é o apelido, é como ele é conhecido, não é isso, André? André, Exato. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Então, eu agradeço o convite, né? E estamos aqui à disposição. Vamos falar de economia, vamos falar de cenários. Vamos. Então, eu quero logo saber, André, se você está animado com o cenário econômico que você está vendo ao seu redor. Eu vou dizer que o cenário é desafiador, né? Continua a ser desafiador, né? Desde que a gente foi abatido aí pela pandemia, né? A gente ainda sente os efeitos. Já né? vínhamos de uma crise, né? Tentando sair da crise anterior. Exato. E aí vem a pandemia. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Eu queria primeiro, André, trazer um pouco assim da economia de Pernambuco, analisando os ciclos dos últimos, sei lá, vamos botar aí mais ou menos uns 20 anos, né? Começando por 2007. 2007 a 2014, a gente teve um ciclo de crescimento aqui em Pernambuco, com muito investimento em infraestrutura, atração de empresas de grande porte, né? Tivemos aquele boom lá no Porto de Suape. Foi realmente um momento de expansão na economia pernambucana. O crescimento nessa fase foi, em média, 4,1% ao ano, contra um crescimento de 3,5% do Brasil. Então, a economia de Pernambuco crescia acima da economia nacional. Mas, a partir de 2015, né, a gente verifica uma reversão nesse quadro, porque veio a crise, né? A crise que pegou todo mundo, não foi só Pernambuco. Então, entre 2015 e 2016, houve essa retração e o PIB aqui do estado fechou em menos 4,2% em 2015 e menos 2,9% em 2016. Então, todo aquele ganho meio que se diluiu aí. Agora, isso aí foi resultado, lógico, dessa estabilidade política e econômica que a gente viu naquela época, né, no governo Dilma. Uhum. Então, quando a gente começa a sair, como a gente falou aqui, estávamos falando, começando a respirar, veio a Covid. Aí a Covid vem e, então, de novo, a economia começa a descer a ladeira, né? Mas em 2021, o PIB de Pernambuco cresceu 4,2%, né? Próximo ao desempenho do PIB nacional, que foi de 4,6%. A minha pergunta, André, é se a gente pode dizer que Pernambuco retomou o ciclo de crescimento. Qual é a sua opinião? Patrícia, em relação à questão dos ciclos, né, eu acho que até tão importante quanto a quantidade de investimento que a gente teve no estado, né, que quando a gente vai olhar Pernambuco, comparando aos seus estados, né, do Nordeste, Pernambuco tem uma economia, pelo menos vinha tendo uma economia muito pujante, né, e acima de tudo, muito diversificada. E isso que era legal, né? Porque a gente tinha questão forte na questão do agro, né? Petrolina, um grande destaque, turismo, a gente tem também o polo têxtil, né? O pessoal ali, Santa Cruz do Capibaribe, etc. O polo automobilístico, né? Com a chegada da Jeep. Então, a gente tinha digamos assim, uma diversidade de setores que isso ajuda bastante na economia e no entorno, né? Mas em relação à questão dessa retomada, hoje o setor de serviços, não só em Pernambuco como no Brasil, né, ele é muito forte. Ele chega a ultrapassar mais de 70% do PIB, né, se a gente for comparar. É verdade. Então foi um setor que foi muito impactado
na questão da pandemia. É verdade. Né? Talvez o mais impactado, né? Isso. Então, quando a gente pega estados onde, por exemplo, a gente tem aqui um setor de serviço muito forte na área médica, não é? Polo médico, de consultorias de empresas, de engenharia e de turismo, eventos, principalmente, né? De eventos. Exatamente. É forte o turismo empresarial aqui. Exato. Né? Então, foi um setor que realmente foi muito impactado, né? Então, estamos vendo essa retomada de forma bem gradativa, né? A gente está vendo que o número do desemprego está começando a reduzir, mas ainda está alto, mas de fato vem se reduzindo ao longo do tempo, né? Então aí agora também temos o cenário externo, que está um pouco preocupante, né? Porque tanto para Pernambuco como o Brasil, e para o mundo, na verdade, né? Verdade. Essa inflação persistente, acelerada e persistente, é algo que realmente está deixando todo mundo de orelha em pé. Que se soma a essa instabilidade trazida pela guerra na Ucrânia, né? Também. Né? Enfim. A gente teve aumento de commodity, né? Principalmente petróleo, né? E mais recentemente agora a OPEP já aprovou corte de produção. Então, quando tem corte de produção, a gente vai ter impacto, diminui a oferta, aumenta o preço. Vamos ter aumento de combustível em breve. Exato. Vamos lá. Então, assim, ainda o que a gente pode traduzir aí do que você falou é que ainda não está claro se Pernambuco retomou um ciclo de crescimento. Ainda é prematuro analisar dessa forma. Tem que esperar mais um pouco. É isso? Não, a tendência é de melhora, né? Porque é normal a economia ir destravando ao longo do tempo, né? Então, mas o que está preocupando é, de fato, assim, o ano que vem, que a gente ainda não sabe como é que o mercado vai se comportar. Que setores merecem mais atenção da futura governadora, né? Temos que vai ser sendo duas candidatas, uma delas vai ser a governadora. Então, que setores você acha que merecem mais atenção para que esse ciclo seja um ciclo de crescimento? Os setores mais importantes nossos hoje, né, são serviço, indústria e o agro, né? Então, se a gente conseguir dar a indústria, ela já vem, desde 2021, já vem sinalizando que está conseguindo superar aí as dificuldades provenientes da pandemia, né? Mas a gente pode dar melhores condições, por exemplo, né, para esses setores. Então, a gente conseguir potencializar aí. Como você comentou também, o pessoal de evento que sofreu bastante, né, que ainda vinha sofrendo até muito pouquinho tempo atrás. Uhum. Né? A gente poderia ter tido um cuidado um pouco melhor com esse setor, né? Para a gente não ver fragilizar a situação, tanta base, né? Exato, porque foi muito pesado. 70% do PIB, mais de 70% depende do setor de serviços, né? Por mais que você seja uma empresa muito organizada, né, Patrícia? Ninguém espera passar um ano fechado. Não tem caixa para isso. Ninguém se programa para uma coisa dessa magnitude. É verdade. Não, a gente precisaria ter tido a gente teve alguns incentivos, mas alguns muito difíceis de captar. Não é todo mundo que conseguiu pegar recurso, né? Enfim. Mas eu acho que é fortalecer, dar melhores condições, né, para esses setores que, como já está retomando, agora é fortalecer. Ô André, falando um pouquinho do desemprego, né? O desemprego é um desafio do Brasil e de Pernambuco em particular, né? Pernambuco aí liderou durante um bom tempo o ranking do desemprego aqui no Brasil, agora está em segundo lugar, né? Nós chegamos a 19,3% da população pernambucana desempregada. Isso dava mais ou menos 830 mil pessoas. 830 mil pessoas é mais que 2 vezes a cidade de Caruaru. É metade da população no Recife. É como se a metade da população no Recife estivesse desempregada. É muita gente desempregada. Melhorou, como você falou, houve um recuo para 13,6%. Né? Hoje esse é o volume de desempregados aqui em Pernambuco. Isso corresponde a 500 mil pessoas.
500 mil pessoas continua sendo mais do que a população de Caruaru, que hoje é 369 mil pessoas, mais do que a população de Olinda, que é de 390 mil pessoas. Então, ainda temos praticamente uma cidade desempregada aqui no estado. Como é que vocês, economistas, vocês do Corecon, olham para isso e qual seria o caminho mais rápido para tentar se mitigar esse desemprego? Alguns economistas defendem investimentos em infraestrutura, em obras públicas. O que você acha? Qual seria o caminho aqui em Pernambuco? Pois é, Patrícia, veja, a questão de emprego ainda tem que levar em consideração algumas coisas, né? Porque a gente viu de forma também acelerada o número de pessoas trabalhando informalmente, né? Então também tem isso aí que algumas pesquisas podem não conseguir captar. E também a gente tem os desalentados, que também foram pessoas que foi um percentual que também cresceu. Então, os desalentados, segundo o IBGE, são as pessoas que estavam procurando um emprego ali e depois de 6 meses eles desistiram. Desiste, né? Já está sem esperança. Então, assim, quando a gente vai olhar o número como um todo, é maior do que isso aí. É verdade, né? Isso é verdade. E aí, o que é um outro impacto também na economia, né? Se a gente tem muita gente desempregada, a gente tem menos pessoas recebendo salário. Se a gente tem menos pessoas recebendo salário, a gente tem menos pessoas gastando. Então, o consumo das famílias também é outro fator muito importante para o PIB, né? Se a gente pegar na ótica ali da demanda, ele representa mais de 50% do que é a parte ali de bens e serviços, né? Então, a gente precisa dar essa reaquecida, que pode ser através de incentivos de obras, né? Pode ser, como a gente estava conversando agora, né? Pode ser incentivo a setores, facilitar a vinda de outras empresas de fora, né? Todo aquele ambiente que seja mais propício para que as pessoas, a atração de investimentos em si, né? Desburocratizar mais, né? Desburocratizar, né? Facilitar. Algumas coisas têm melhorado bastante, né? Na junta comercial já tem empresa aí que com 24 horas está aberta, né? Mas existem outras questões, enfim, são muitas coisas, inclusive questão tributária também. Nosso sistema tributário é muito complexo, mas aí é uma coisa mais... Licenciamento, né, para obras, para certas operações que às vezes também demoram muito, né? Exato. É uma coisa que precisa ser visto. Bom, então, a gente não pode falar de Pernambuco sem falar da economia nacional. Vamos para a economia nacional, né? A previsão do mercado financeiro para o IPCA, né, que mede a inflação, vem caindo a cada semana. Hoje, quando nós estamos gravando esse podcast, o IPCA já registra a 16ª baixa consecutiva, né, com previsão de fechar o ano em 5,62%. Pode ser que daqui a uma semana seja mais baixo ainda, não se sabe, mas é uma tendência aí forte. Mas ainda assim está acima da meta da inflação que o Banco Central persegue. Você acha, André, que nós vamos fechar o ano dentro dessa meta, essa meta de 3,5%, podendo variar aí 1,5% para cima, 1,5% para baixo? Você acha que a gente consegue fechar o ano com o IPCA dentro da meta? Nem eu, nem o mercado, nem eu pelo menos não vi até agora nenhuma projeção nesse sentido. Eu acho muito difícil. O relatório Focus, ele soltou, né, a última, que ele sai na sexta, mas só libera na segunda, né? Mas a expectativa é de IPCA 5,62 esse ano e perto de 5 ali em 2023. Né? Então a gente ainda vai ter algumas pressões aí, mas lembrando que isso é só uma perspectiva, isso é só uma projeção que... Como você falou, a gente pode ter choques. OPEP reduziu a produção do petróleo, isso aí vai impactar, então daqui E aí toda semana vai ter aquela revisão dessa expectativa. Pode mudar tudo, né? Pode. Mudar tudo. Aí, inclusive, existe já uma expectativa de aumento da inflação no começo do ano que vem, no pós-eleição, né? Exato. Porque a Petrobras não vai aguentar segurar esses preços nesses patamares, né? E a projeção também, né? A gente vê da Selic, ela está 13,75 agora. A expectativa é que feche esse ano, mas no próximo, mesmo a gente tendo com a inflação ali perto de 5 na projeção, mas a Selic ficar em 11,25. Então, no segundo semestre, né? No próximo ano, né? Do segundo semestre, né? Isso só cairia para 11 e depois Isso.
o Boletim Focus, né? Então, assim, sugere que a gente ainda vai ter muita pressão inflacionária aí. Então, a gente pode ter algumas surpresas. E a Selic, o papel dela é conter a inflação, né? Então, esse é um sinal exato. forte, né? Mas, por outro lado, ela dá um choque muito grande, né? Ela desaquece muito a economia. Exatamente. Segura a inflação, ela contém a inflação, né? Porque ela alta, reduz o consumo, né? Agora, Perfeito. Essa redução do consumo também, ela tem um efeito, assim, um pouco danoso, porque as pessoas não consomem, né? E se não consome, quem vende não está vendendo, né? Então, assim, a economia acaba travando, de certa forma, não? Sem dúvida. Principalmente a parte de serviços. Né? Veja como tudo é uma questão de um ciclo. Então, como a gente estava conversando há pouco. Tudo interligado, Tudo interligado. Então, se a gente não tem gente trabalhando, que não recebe salário, como é que essa pessoa vai consumir bens e serviços? Bom, você tocou num ponto aí que me faz refletir sobre o papel do economista, né? Porque o economista é aquele profissional que nos ajuda a entender esse cenário, esses cenários complexos, entender para onde é que eu vou, onde é que eu devo direcionar minha ação. É para o setor de serviços ou vai ser para o agronegócio? Como é que eu faço isso acontecer? Como está sendo hoje, aí, atualmente, para os economistas, o mercado de trabalho? Eu imagino que a crise coloque o economista em evidência, né? Como é que é esse cenário hoje, como é que o Corecon se insere nesse contexto de análise, de estudos? Vocês se reúnem sempre? Vocês fazem análise? Como é que funciona? Fala um pouquinho para a gente. Pois é, o economista em momentos como esses, assim, onde tem muita crise, a demanda aumenta, né? Aumenta, inclusive, nos convocando para a gente estar sempre participando de entrevistas, enfim. Estudos, né? Isso, que as pessoas querem saber, querem entender o que é que está acontecendo, né? Porque você vê, tem uma guerra na Ucrânia, né? Mas o que é que isso afeta a minha vida? Né? Talvez agora nada, mas daqui a pouco talvez afete. Uhum. Né? Então as pessoas realmente têm essa curiosidade. E o economista, ele atua, na verdade, Patrícia, em várias frentes, né? O economista, ele não está só para análise de cenários, por exemplo. A gente tem uma atuação, pode ser no setor público, pode ser os professores também de universidade, dos cursos, né? Um trabalho que vem sendo feito agora por economistas é a parte também de educação financeira. A gente tem economistas que trabalham no terceiro setor, né? A gente tem economistas que trabalham na parte de projetos de desenvolvimento econômico, de viabilidade, né? Então, assim, são várias frentes em que o economista pode atuar, né? Então, lá no Corecon, a gente tem alguns projetos, né? Um deles é o Observatório Econômico, por exemplo, que a gente tem parceria com a Universidade Federal lá do centro do Agreste, né? Caruaru. E aí os alunos, eles escrevem sobre os dados econômicos que vêm saindo, né? Então, eles vão fazendo alguns estudos. Eles levantam esses dados lá no Agreste? Eles buscam esses dados, né? Fazem um relatório e a gente divulga tanto em formato como podcast, como no YouTube e nas nossas redes sociais também. Né? Inclusive, esse ano, a gente fez um trabalho bem bacana mostrando todas não, mas grande parte das frentes em que o economista ele pode atuar. Então, quem acessar lá o Instagram da gente, né, @corecon.pe, vai ver que tem alguns vídeos que a gente fez esse ano, que são vídeos para ficar mesmo lá, né, que é exatamente para divulgar a forma e as áreas onde tem as atuações do economista, né? Então, ficou bem bacana. A carreira do economista está em alta. Quantos cursos nós temos aqui voltado para essa profissão? Nós, em termos de aluno, a gente vem crescendo desde meados de 2015, mais ou menos. Né? Vem dando uma crescida que justamente a crise. Vem crise, aí vem aquela curiosidade. Mas, de fato, assim, é um curso difícil, é um curso mais pesado, mais denso, né? Então, mas a gente está vendo... hoje aqui a gente vai tem a Universidade Federal de Pernambuco, tem a Universidade Rural, tem a Unicap, tem o pessoal do Exuda, tem o pessoal, inclusive, Patrícia, eu gosto sempre de salientar isso,
A gente tem o pessoal da UFPE do Agreste, né? Sim. E tem o pessoal da UAST e também de Petrolina, né? Da FACAP, Petrolina, inclusive tem uma conselheira nossa lá, Socorro. E anualmente, a gente faz um prêmio chamado Prêmio de Seu Pessoa, que é para premiar as melhores monografias do ano, né? Então, os coordenadores do curso, eles escolhem as monografias ali e submetem à premiação, que passa por uma banca, né? E já de alguns anos para cá, a gente está vendo muitos alunos do interior do estado ganhando. Ah, que bom. Que bom, então. Então, a gente entende com isso que o nível, né, do ensino é um nível que... Não só o nível, né, mas... Que é bom, que é excelente, não precisa estar na capital para ter um bom curso. Mas nem é só isso, né? Foi a importância desse curso chegar lá. Sim. Né? Da gente poder... As pessoas são polos produtivos fortes, né? Petrolina, ele é o polo do agronegócio de Pernambuco, né? Exato. Então, o Agreste, o polo têxtil, né? Perfeito. Então, quando a gente vê o pessoal de Caruaru, Serra Talhada, que até um dia desse não tinha universidade lá, e agora o pessoal está aqui ganhando prêmio de melhor monografia, isso é incrível. Para a gente fica muito satisfeito quando a gente vê isso, né? Não que a gente não goste dos daqui, muito pelo contrário. Mas é muito bacana a gente ver que algumas pessoas que não tinham a oportunidade agora têm e estão tendo esse destaque e estão brigando de frente, brigando no bom sentido, né? Uhum. Mas estão ali André, fazendo coisas belíssimas. No ano passado, vocês ganharam um prêmio nacional de boas práticas que foi concedido pelo... Boas práticas de gestão, né? Foi concedido pelo Conselho Nacional. Pelo Conselho Federal, isso. Fala um pouco dessas boas práticas para a gente entender melhor. Pronto. Nós fizemos um trabalho que é outro desafio que é lançado. É um programa nacional que a gente trabalha com escolas, né, do nível médio ali, e público e privada, né? E é um desafio que se chama Desafio Quero Ser Economista. Então, a gente leva para as escolas, né, para provocar os alunos para que eles façam algum material, e aí tem vídeos e etc. Eles vão escolher um determinado tema, submetem aquele trabalho, né? E já desde o ano passado, que a gente conseguiu ser o primeiro lugar em números de inscritos aqui, no Brasil, na verdade, né? Esse ano a gente só ficou atrás do Espírito Santo, então o Pernambuco já está ali, né? Ficou em primeiro ano passado, agora ficou em segundo, mas a gente vai brigar para ser primeiro no próximo ano também, né? E já é uma forma também muito legal da gente plantar a semente para a gente ter futuros economistas, né? Pessoas que se interessem pela área, né? Porque é uma área realmente de suma importância, né? É um profissional que posso dizer, completo no sentido de pensar políticas públicas, né? Pensar em outras áreas, pensa de uma forma, né? Acredito que o economista ele tem a visão de mundo é um pouco diferente, né? Então, é diferente por quê? É diferente no sentido que, como a gente estava conversando aqui, né? Tudo faz parte de um ciclo. A gente tem que ter se isso está acontecendo, né? Qual foi a causa disso, né? Então, isso gera aquela criatividade. O fio, né? Isso, o fio exatamente. Para saber de onde é que está vindo, onde é que ele está se conectando. Exatamente. E o Brasil é um país muito complexo, né? De geografia, de atividades econômicas bastante distintas em suas regiões, né? Na região norte temos a Amazônia, que é extrativista. Aqui nós temos o setor de turismo, aí pega o sudeste mais industrializado, o Mato Grosso mais o agro, né? Então, para você conseguir conectar tudo isso, realmente é preciso ter um olhar muito abrangente, né? Eu estou recordando aqui, você falando, e recordando da Sudene. A Sudene era um espaço de muito pensamento, muito estudo, né, da economia regional. Sim. Tem feito muita falta? Celso Furtado, né? Celso Furtado. Qual a falta que a Sudene faz aí para vocês, economistas? Pois só para completar, ela existe, né? A Sudene existe, né? Existe. Atuante, tá? Mas eu estou falando daquela Sudene que era realmente uma entidade muito forte regionalmente, que tinha, inclusive, reuniões mensais dos governadores, todos os governadores vinham para essas reuniões aqui do Conselho da Sudene, né? E isso foi, com o tempo,
se desfazendo, né? Eu acho que acabou, talvez, eu não sei, eu queria lhe ouvir. Você acha que essa ausência da Sudene atrapalhou o planejamento regional? Que falta faz a Sudene? Pois é, Patrícia, a gente sente o vazio, né, de todo esse debate que existia no tempo de Sudene, né? Principalmente porque a gente precisa de um projeto de país, né? Então, se a gente pega regiões que são mais, digamos assim, não tão favorecidas, né? Vamos levar por esse lado, porque a gente sabe que se a gente pega aquele eixo ali, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, é ali onde está o PIB do Brasil. Uhum. Então, para a gente reequilibrar essa balança, a gente precisa ter uma atenção especial também aqui para a nossa região, né? Então, precisa de fato de ter gente pensante, né? Como a gente tem aqui grandes colegas, que a gente estava conversando aqui, Tânia Bacelar, Jorge Jatobá, Valdeci Monteiro, né? São pessoas que são assim, muito atuantes, né? E que eu considero que são do bom debate, Uhum. Debate profundo, uma coisa mais densa, sabendo de fato que cada região é diferente da outra, né? Esse pensamento crítico, né? Que a gente não pode simplesmente sair absorvendo tudo que... É crítico e, ao mesmo tempo, construtivo, Sim. né? Eles trazem um olhar construtivo, meio que trazendo soluções, né? Olha, é por aqui, né? E outra coisa, a Tânia Bacelar, ela é uma economista que ela consegue perceber o valor que existe, né? Não é só aquela visão crítica, a crítica pela crítica, mas ela consegue perceber onde é que está indo bem, está dando certo. Olha, isso aqui está dando certo, isso aqui cresceu, né? Isso é importante quando o economista traz, porque para o tomador de decisão, ele tem ali um mapa para poder se basear no que vai fazer, né? Os governadores precisam disso. Eu acho que a Sudene trazia um pouco disso na época de Celso Furtado, né? Perfeito, exato. Acho que está fazendo falta, né? Pois é. Acho que está fazendo falta. A gente tenta, tá, Patrícia? Todo ano, inclusive, a gente tem um evento que é considerado assim, o nosso maior evento, que é do Dia do Economista, que todo dia 13 de agosto, né? E a gente faz um evento lá no Banco Central, que é nossa casa irmã. Toda vez que a gente vai fazer esses eventos, eles gentilmente cedem para a gente lá, né? O auditório. No centro do Recife? Lá na Rua da Aurora, né? Sim. O Banco Central lá da Rua da Aurora. E a gente está sempre tentando trazer temas provocativos, que fujam um pouco dessa coisa, né? Para a gente tentar aprofundar um pouco mais, exatamente como a gente estava conversando, né? De projeto de país, desenvolvimento, né? Como é que a gente pode chegar a alcançar o que os outros países alcançaram? Qual é a fórmula? Uhum. Fórmula mágica não existe. Se existisse, alguém não ia soltar assim tão rápido, né? Mas a gente pode sentar, discutir, debater. Outro dia eu estava pensando, sabe? Veja meu raciocínio aí, você pode dizer, tá meio maluca. Mas eu estava outro dia vendo um programa sobre turismo na Europa e comecei a refletir. Nossa, o turismo na Europa realmente é um turismo maravilhoso, muito qualificado, você tem lugares incríveis, né? Mas quanto tempo a Europa tem de história na nossa frente? Eu acho que isso é uma coisa Sem que a gente dúvida. precisa considerar, inclusive quando a gente olha para a nossa economia, né? Então, nós somos relativamente jovens. Sem Quando dúvida. você olha para a história, então tem um tempo aí, tem um gap que precisamos também compreender. Não dá para transformar o Brasil numa potência de primeiro mundo sem esses anos, né, de estudo, de aprendizado, né? Não, sem dúvida, né? Na Europa já existia universidade, a gente nem existia ainda como Brasil. país, né? Como país, mas acho que hoje a gente está numa outra era, né? A gente tem muito mais acesso à informação, a gente tem muito mais potencial da gente conseguir alcançar isso aí. Basta que a gente, de fato, sente para debater o Brasil, os problemas do Brasil, as desigualdades, que isso é algo que precisa voltar ao debate. Isso não é... Né? Porque, veja, o Brasil teve superávit, agora apresentou um déficit nas contas, né, primárias do setor público, mas vem apresentando superávit. Em relação à dívida pública, está legal, né? Está sinalizando isso para o mercado, mas a gente está com mais de 30 milhões de pessoas voltando para a fome. Então, que economia é essa?
E você não olhar para isso é realmente né? muito preocupante. Que economia é essa? Preocupante. A gente vem com o orçamento já para 2023, tanto para a saúde como educação, os investimentos vão ser os mais baixos aí dos últimos 10 anos para a saúde, né? e educação. Então, isso precisa voltar ao debate para a gente, de fato... Porque existe a coisa também do bem-estar social, né? A gente não... E olha, André, que a gente saiu de uma pandemia, né? Exato. E você tem um investimento em saúde reduzido ao sair de uma pandemia é estranho, né? É bem estranho. A gente teve aquela força ali, que de fato precisou do esforço, né? Mas agora está iniciando essa redução aí, né? Então é preocupante, né? Mas é isso, veja que não é nada fácil, é tudo muito complexo. Eu gosto sempre de dizer isso, né? Quando a gente vai conversar sobre o tema de economia, não é tão simples assim, né? As pessoas costumam sempre entrar no tema e tal, sempre com muita razão, digamos assim, mas não é bem assim. A gente precisa ser muito modesto, a gente precisa ser mais... né? Contido. Porque não é um assunto simples, né? Se fosse simples, já teria sido resolvido. É verdade. E não é assim. É verdade. André Moraes, estamos chegando ao fim do nosso programa. Gostaria muito de lhe agradecer aqui pela participação, pela sua colaboração. Agradeço você também por ter nos acompanhado até aqui. André, eu espero que em breve a gente possa se ver novamente. Você vem aqui, talvez em 2023, com outro cenário, né? Um cenário mais positivo, viu? Muito obrigada pela sua presença. Se Deus quiser. Cenários positivos e com boas perspectivas para a gente, né? E menos desigualdade. Menos desigualdade, com certeza. Né? Nossos irmãos não merecem, né? Não merecem. E você, muito obrigada. Não esqueça de dar seu like e assinar o nosso canal para receber as notificações do próximo programa. Até a próxima.